sobre a água no planeta. Meu nome é Adriane e eu vou conceituar poluição. Meu nome é Rosiane e vou falar sobre a poluição da vida marinha. Eu sou Jonas e vou falar sobre tipos de poluição. Meu nome é João Vitor e vou dar sequência de tipo de poluição na água. Nosso tema é a poluição das águas e eu vou falar sobre a distribuição da água. O planeta Terra possui superfície mais aquática do que terra. Isso significa que a terra vista do espaço é muito mais azul do que qualquer outra cor. O fato é que da escala monumental da quantidade de água que existe no planeta, só 3 a 4% são água potável para o consumo humano. Esses são chamados água doce. O restante da água é salgada ou não é próprio para o consumo humano, por outros motivos. Mesmo com essa porcentagem tão pequena da água potável, é mais que suficiente para a sobrevivência de todos os seres humanos. A quantidade, que é de 3%, é muito grande e também é muito mal utilizada. Uma imensa quantidade de água potável é poluída durante os processos industriais. Eu vou conceituar a poluição. Poluição da água é a introdução de partículas estranhas ao ambiente natural, bem como induzir condições em um determinado curso ou corpo de água direta ou indiretamente, sendo por isso potencialmente nocivos à fauna e flora, bem como populações humanas vizinhas a tal local ou que utiliza essa água. Hoje em dia, a poluição da água é questão a ser tratada em contexto global. Considera-se que esta é a maior causadora de mortes e doenças pelo todo mundo e seja responsável pela morte de cerca de 14 milhões de pessoas diariamente. A água é geralmente considerada poluída quando está impregnada de contaminantes antropogênicos, sendo assim, não podendo ser utilizada para nenhum fim de consumo. Agora vou citar 2 exemplos. Vou começar com a letra A, que é a poluição localizada, que é a fonte de poluição onde origina-se de um ponto específico, como por exemplo uma vala em um cano. E a B, que é a poluição não localizada, é uma forma de contaminação difusa que não possui origem de uma única fonte. É geralmente resultado de acumulação do agente poluidor em uma área ampla. Água da chuva recolhida de áreas industriais e urbanas, estradas bem como consequente utilizada, geralmente categorizada como poluição não localizada. Eu vou falar um pouco sobre a poluição marinha. A poluição marinha é aquela caracterizada pela presença de lixos sólidos e poluentes líquidos nas águas dos mares e oceanos, que são frutos de atividades humanas. As principais causas da poluição marinha são o petróleo e combustível que se derramam nos mares, acidentes em oleodutos e plataformas, lixos materiais como plástico, ferros e vidros, lançamentos de esgoto, descargas de lamas de dragagens. Os problemas gerados pela poluição no meio ambiente são os prejuízos para o ecossistema marinho, morte dos pássaros que se alimentam dos peixes, as águas ficam proibidas para tomar banho e a degradação de regiões de mangues. Vou falar sobre tipos de poluições marinhas. Poluição sedimentar é o acúmulo de plantas em suspensão, quando vindas do solo através da erosão, desmatamento e extração de minérios. Por estar em suspensão, bloqueia os raios solares, podendo interferir no processo de fotossíntese. Assim, as plantas e algas marinhas não vão conseguir o seu alimento. Poluição biológica ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais. Esgotos esses que podem se infiltrar no solo atingindo lençóis freáticos. São compostos por carboidratos, gorduras, proteínas, fosfatos e bactérias. Alguns exemplos são restos de comida, fezes humanas e detergentes. Poluição térmica é o lançamento de grande quantidade de água resfriada ou aquecida. Um exemplo de água aquecida é a água usada nas indústrias para aquecer caldeiras. E um exemplo de águas resfriadas é em siderúrgicas e usinas termoelétricas. Agora eu vou dar sequência à poluição química das águas. Ocorre por produtos químicos nocivos e indesejáveis, sendo a mais problemática de todas a poluição das águas,
pois os efeitos podem ser sutis e demorar muito tempo para serem percebidos. Poluição radioativa ocorre por meio de resíduos radioativos lançados no ar e no solo, por experiências nucleares, lixos atômicos gerados em usinas nucleares e em hospitais. Oi, gente, agora vamos falar um pouco sobre o que ocorre na poluição das águas da nossa cidade, Lauro de Freitas. O que a gente entendeu um pouco, ou que já nos contaram, já presenciamos sobre a poluição das águas por aqui. Eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante e eu vou falar para vocês que a INEMA fez um balanço para saber como é que anda nossas águas, né? Elas foram pesquisar as praias, pesquisaram 37 praias e são da nossa sociedade, gente. Acho que a gente deve cuidar. Acharam coliformes fecais, que são fezes humanas, para quem não sabe, nas nossas praias. Bom, eu achei super nojento. A gente precisa cuidar. A gente está poluindo demais, gente. Então, né, vamos acordar a sociedade, né, para ver o que a gente pode fazer para mudar. Agora vamos falar também sobre um dos maiores rios que temos hoje aqui em nossa defesa, que é o Rio do Sapato, que é cortando a divisão, né, que é Tritinga, esse lugar assim, vai Pitanga. Esse rio antes que minha mãe me falou, quando estava antes pra mim, que pescavam lá, essas coisas, pescavam, comiam coisas de lá, peixe, essas coisas, tomavam banho, se divertiam em tudo. Hoje em dia, se você for reparar esse rio, não serve para nada praticamente, porque esse rio não é mais potável, os peixes, se você for lá, é morto, as gramas são muito altas que tem lá. Os meninos, algumas pessoas ainda se arriscam em comer peixe de lá e essas coisas, ainda pegam doenças por causa disso. Daí tá virando esgoto. Eu acredito que antigamente mesmo, como minha mãe já me contou, que não é recente isso, que antes ele era muito mais poluído. Que eu não sei, acredito que tenha sido o governo, a prefeitura, não sei, que mexeu nele e tirou mais as poluições assim, entenda, a sujeira que tinha nele, que ele era muito fedido mesmo, porque no caso minha avó mora na Extinga, ali no fazendão, e no fundo da casa dela passa o rio. Não exatamente o rio, um córrego que leva pro rio. E ela disse que era muito pior antes o cheiro, o mau cheiro era muito forte. Agora melhorou bastante. Esse rio que ela Extinga é chamado Rio Goró, que era um dos rios mais lindos que tinha por lá. E realmente está muito poluído, é tanto que esse rio nem existe mais. Minha mãe brincava nesse rio quando eu era pequena. A gente precisa cuidar mais da sociedade, porque o tempo vai passando e a gente vai perdendo coisas que a gente poderia cultivar. Está virando esgoto, né? Não vamos ter mais praias se continuarmos poluindo, então vamos ter consciência, porque vamos perder praias também, porque as praias estão bem poluídas, daqui a um dia não vai dar mais para ficar nadando na praia e vai deixar de ser uma coisa prazerosa pra gente por conta da gente mesmo. E não só como nos rios e nas praias, também temos na própria rua, né? Porque as pessoas ficam jogando no chão e com isso quando chove, a água leva e os córregos ficam tudo inundado e não tem como mais água disso. Lá na escola mesmo, né? Quando chove, a porta da nossa escola fica aquele aguaceiro enorme, ninguém entra, ninguém sai. Eu acredito que ali é boca de lobo entupida por causa de lixo. Coisa que a gente poderia tratar, a gente poderia evitar. E não é só nem por isso, porque tipo, a água que fica lá na rua, que inunda as ruas, elas vão voltar para os rios, só que vão voltar muito mais suja porque vão levar todo o lixo que entupiu os bueiros e isso piora mais ainda a situação dos rios. Vemos como exemplo aí Lauro de Freitas, que toda vez que chove, na maioria das vezes não tem aula pro nem Américo nem Ana Lúcia, porque quando sobe ali que os bueiros ficam tudo entupidos, fica rato, aparece cobra, entendeu? E depois aí, quando os alunos estão lá no colégio, que chove exatamente, que os alunos já estão lá dentro da escola, que liberam cedo, a gente passa pelaquela água de esgoto, a gente pode se contaminar com aquilo ali, entendeu? É uma coisa muito suja. Como não só ali na América Ana Lúcia, mas também tem um hospital quase à frente. Exatamente. E com isso, o córrego ali enche e não tem como passar, porque já vivenciei aquilo ali já.
Para o atendimento, né? Não tem como passar, não E existe. prejudicam também os doentes, que É. também já teve muita gente que, além de ter ido para o hospital com uma doença, acaba arrecadando outras doenças pelo fato da sujeira, quando alaga mesmo, principalmente. Fora também que tem minha mãe e eu mesmo tenho umas amigas que moram lá em Lauro de Freitas, que no caso eu não moro exatamente no centro. E elas dizem que tem tempo que ficam ilhadas dentro de casa, já perderam muitos móveis por causa do alagamento. Minha avó também, como ela mora no fundo, tem o rio, como eu falei, que já alagou bastante a casa dela, agora que melhorou muito. Mas quando chove, essas pessoas mesmo que já passaram por isso ficam em desespero. A gente que estuda lá há muito tempo, né? Pelo menos eu acho que só nós três, não sei vocês dois. A gente já vivenciou muito isso, a gente já passou por esses alagamentos. Um fato engraçado que eu lembro com Drica, que quando a gente estava passando para ir para casa, porque nem escola ia passar porque estava alagado, a gente do nada estava esperando pelo menos estiar a chuva para a gente ir andando no caso do ponto. Começou a chover forte, aí a gente teve que ficar debaixo de coisa que tinha assim no mercado. Daqui a pouco a gente distraída, eu tô olhando pro lado, tô vendo um rato nadando na nossa direção. Foi muito engraçado. Foi engraçado na hora, mas depois a gente ficou muito indignada com aquilo, gente. E você, Jonas, que não é daqui, tá? Jonas veio pra cá por agora. Quanto tempo? 7 meses. E nesses 7 meses eu vejo muita poluição realmente no rio, ali no centro, com o nome daquele rio que eu não sei. Rio do Sapato. Esse E rio o aí. sapato. É muita poluição. E o pior é que a culpa disso tudo é nossa. Que a gente diz, é só um papel. Mas imagine, mais 50 mil pessoas, mais ou menos, não sei quantas pessoas tinha aqui, imaginando, é só um papel. E a gente alaga tudo. A gente alaga mesmo. Então, mais ou menos, esse trabalho fica como um aviso para todo mundo se conscientizar que tá com a bolsa, tem bolso na sua roupa, bota, mas não joga na rua, porque assim como você pensa que é só mais um papel, tem outras pessoas também pensando assim. Então, esse é meu aviso para todo mundo aí.